Mas nós louvamos a Deus pela vida de vocês. Temos uma jornada violenta para andar agora de manhã. Muita coisa para ver, muita coisa mesmo. Então nós vamos pedir que o Senhor Deus nos abençoe. Senhor nosso Deus, nós oramos que Teu Espírito Santo, que tenha plena liberdade nas nossas vidas, fale conosco nesta manhã. Ao estudar, ó Deus, Tua palavra, estudar o assunto sagrado, pedimos que o Senhor Deus fale conosco, fale com a gente, muda nosso conhecimento e também as nossas vidas, que o Senhor transforme cada um de nós. Abençoa os que não estão aqui por várias razões, cada um que não está aqui, o Senhor Deus abençoe a vida deles, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão cuidando de outros. Nós pedimos que o Senhor Deus os ajude, Pai, e ser com cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos, nós paramos semana passada, falamos sobre Hebreus 4:12, e hoje nós vamos começar na tentação da serpente com a Eva, que a tentação, a sugestão de Lúcifer, ele ataca o caráter de Deus conforme revelado em sua palavra. Aquela tentação que ele faz para a Eva, ataca o caráter conforme revelado em sua palavra. Você notou que Satanás não mencionou nem a árvore da vida, nem a árvore do conhecimento do bem e do mal? Que ataque sutil! Sua pergunta trouxe a árvore proibida para o centro do pensamento de Eva, mas sem qualquer menção a ela. Ele não menciona, ele não fala, ele não diz, ele não fala assim, é aquela árvore ali que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento, vocês podem comer? Ele não faz menção ao objeto principal. O diabo trouxe isso à tona. Com a sua pergunta, Satanás não apenas envolveu Eva no diálogo, mas também tirou os olhos dela das generosas provisões de Deus e a fez pensar apenas na proibição de Deus. Satanás não deseja que ponderemos sobre a graça de Deus, mas que meditemos de má vontade em suas negações. O que vocês estão vendo nesse desenho, nessa figura? Ele está distraído. Ele está distraído. Alguma coisa está tirando o foco dele. No cereal, em vez de colocar no copo. O que faz ele errar? A distração. É isso que Satanás fez com Eva. É isso que ele faz com a gente. Nos distrair. Faz a gente colocar atenção naquilo que não é verdade. Nas bombas de fumaça. Tira o foco. Você está com foco em Deus. É a mesma questão do Pedro andando sobre as águas. Onde que estava o milagre? Em obedecer à fala do Cristo. Vem. E ele começou a ir mesmo. Ou seja, se ele começou a andar sobre as águas debaixo da ordem do Cristo, ele teve um bom início. Ele disse, é ele mesmo. Eu vou lá porque é ele mesmo. Mas lembra, tem uma borrasca acontecendo ali. Tem uma tempestade acontecendo ali. Não estava mar calmo. À noite, vento, águas tumultuosas, barco balançando para lá e para cá, e o Pedro tem a ação de andar. Mas ele começou a tirar o foco. É lógico. Ele começou a andar, mas olhou o vento, começou a afundar. A distração é a pior coisa para a vida cristã. Pastores que às vezes Satanás solta uma bomba de fumaça para distraí-lo, para tirar ele do foco, para tirar você e eu do foco. E às vezes ninguém mais. Quantos pastores, Nilton, gastam energia naquilo que não vale a pena e naquilo não é nada? Quando vai precisar de usar essas mesmas energias naquilo que de fato precisa trabalhar, ele não tem força. Ele já está saturado, esgotado, ele já está para lá de Bagdá, ele já não sabe mais como organizar o pensamento, porque o vigor dele já foi naquilo que não vale a pena. Distração. É a distração.
E achando que está no caminho certo. Distração, esquece isso. Então, veja, é aquela história. A Bíblia diz lá no Salmo 23, tão conhecido, o Senhor é meu pastor. Aí o versículo que eu acho mais resplandecente é o versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado. Qual era o foco dele? A vara e o cajado do pastor. Mas ele está andando aonde? Na beira do abismo. Ele não olha para o abismo. Ele olha para o pastor. Jesus disse que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E olha, Nayane, o que não falta na nossa vida são vozes contrárias. Olha, imagens muitas vezes querem tirar a gente do foco. Nós não podemos ceder a isso. Ore para que o Espírito Santo te dê discernimento de situações. Qual é o foco? O que você tem que fazer? Eu tenho que olhar para Jesus, não importa o que esteja acontecendo. Então, é essa figura. É isso que o inimigo faz com a gente. Ele tira a nossa atenção naquilo que vale realmente a pena focar a nossa vida. Eu estou colocando minha fé aonde? Eu estou depositando minha esperança no quê? Isso é de se pensar. E é isso que ele faz com Eva. Ele tira o foco. Ele tira o foco, né? Aquela condição de que as vozes trazem os pensamentos que levam ao comportamento. Exato, é isso mesmo. Voz inimiga. Sim. Lembra que eu sempre falei, a minha pedra de toque. A mente da gente é o grande condutor da vida. Como está a nossa mente, está a nossa vida. Dúvidas, certezas, começa na mente. Fé, começa na mente. Então, nossa, eu vejo às vezes quantos colegas de ministério, os caras, você tá com foco errado, né, Lucas? Lucas, tá com foco errado. Não é por aí não, velho. Não é por aí. É isso que Satanás... Às vezes você fica se desgastando com uma pessoa na igreja que ele nem é da igreja de verdade, ele só congrega lá, mas o coração dele está em outro lugar. Você nem é pastor dele. Um dia eu falei isso para um pastor, amigo muito querido. Aí ele chegou para mim, pastor, como é que é essa situação aqui? Eu falei, do jeito que você está falando, essa igreja não é a dele e o pastor dele não é você. Você está lançando o amor errado, amor bandido. É um amor bandido. Porque você está pensando que o cara ama você não é nem pastor dele, ele considera outro. Um dia, eu também fui pastor local, sabe? Eu já sei o que é. Olha as histórias. Eu era pastor lá em Iretama. Eu fui pastor lá de 93 a 96. E tinha um irmão lá que já fazia uns 15 anos que ele era membro da igreja, oficial da escola dominical, professor da escola dominical, aquela coisa arada toda e tal. Mas ele foi criado em outra denominação. Tradicional, histórica, mas de outra. E daí, um dia, ele sempre falava, porque é lá na minha igreja, porque é lá na minha igreja, porque é lá na minha igreja, que foi me aborrecendo. Hã? Não, porque... Aí um dia eu falei assim, eu falei para ele, ô irmão, qual é a igreja que você pertence? Aí ele falou, não, eu falo nossa igreja, você não está na Luterana Livre? Então, a comunidade que abençoa você, o pastor que abençoa você, o pastor que vai orar por você quando você não está bem, sou eu. Então, Jesus disse, você não pode servir a dois senhores. Porque a igreja original dele era daqui de Campo Mourão. Né? Então, às vezes a gente fica gastando energia com coisa que não vale a pena. Eu deixei ele para lá. Quando tinha problema, vai lá para Campo Mourão. Eu falei um dia para ele, pastor, meu filho, vai lá para Campo Mourão, o seu pastor é fulano de tal, não é eu. Não sou o seu pastor. Fala, Zó. Eu também não deveria te mover aqui da igreja. Eu vou falar uma coisa e falar, não vai ter nada.
Por que você não está lá? Exatamente. Não, porque lá uai, e olha, eu não acho isso contra, não. Porque, afinal de contas, a experiência acústica do cara é aquilo lá mesmo. Então, ele está no lugar errado. Eu sou o pastor errado. Percebe? Então, focar naquilo que de fato, né? Um dia, não é que eu sou um pastor, eu era um pastor radical, mas era um pastor que eu queria as coisas certas. Tinha uma irmã lá que eu proibia ela de ir na igreja. Às vezes alguém fala bem assim, não, pastor, mas você não pode proibir. Eu falei, posso, eu sou o pastor, eu tenho que atacar os lobos que vão chegar no meu rebanho. Lá em Retama ainda. Tinha uma irmã lá e tal, e aí ela falou, eu queria dar um testemunho. Aí eu, na boa, tá, dar um testemunho. Ela dava testemunho, não gostei muito do testemunho dela, não. Aí, pastor, um mês eu vi que ela era problema. Eu cheguei e falei, irmã, a sua igreja é outra, seu pastor é outro, então a partir de hoje você não vem mais aqui. Pastor, você está me proibindo de porque você não faz parte desse rebanho, você vai atrapalhar o meu rebanho crescer. A partir de hoje, não congregue, eu não quero mais você aqui. Ela não foi mais, graças a Deus. Por que você vai ficar gastando energia com o que não vale a pena? Foco, gente, foco. Onde você está? Onde você está? Isso é difícil essa coisa de abrir mão. Não é, irmão, fazer a pessoa procurar o local que ela também vai crescer. Né? Porque a gente em centro de tratamento tem muito isso. Às vezes a gente tem um método de tratamento para várias pessoas, exatamente. Tem pessoas que a gente alcança, tem pessoas que a gente não alcança. É difícil você falar com uma família que está lá, às vezes até investindo, pagando uma mensalidade. Falar, não, daqui não dá certo, você tem que pegar esse e levar para outro lugar. A família fica doida. Não, é o que é justo. A família, ela quer ele. Quer resolver. Já teve gente, não foi nenhuma nem duas. Aí o chato aqui entrou em ação, aqui no CETEL. Pastor, eu queria que eu tenho um rapaz aqui da minha igreja e tal. E, né, ele está precisando estudar. Daí eu fui vendo o esquema, né? Falei, meu irmão, o seminário não é reformatório. Aqui a gente não trabalha com pessoas com problemas. É você que tem que resolver o problema dele. Se ele vir para cá, ele vai contaminar todo o ambiente aqui. Então, eu não aceito ele aqui, não. Pronto, acabou. Não tem discussão. Foco. A gente tem que evitar as bombas de fumaça. Entendeu? É duro? É duro. Mas você tem que pensar no algo maior. Qual é o algo maior? É a coletividade. Se esse corpo estranho entra aqui dentro, não é Satanás que está colocando o cara aqui? Claro que é. Muitas vezes é. Às vezes aí a visão empresarial, ela vai muito mais, né? O cara tem uma... Não, mas por que muitos pastores se lascam porque aceitam todo mundo na igreja dele? Não, porque eu quero, sabe, o camarada vai assim, sem fronteira. Olha lá a Europa lá, abriu a fronteira, tá entrando um monte de imigrante lá, ilegal. Um monte de... Tem pastor que aceita terrorista na igreja dele, meu. É imigrante ilegal. O camarada brigou lá na igreja dele, por uma razão qualquer, e ele chega lá e conforme for o rebanho, já chega tocando. Lá a gente aceita só cubano. Mas vem cá, o cubano, mas é o imigrante legal, né? O problema não é o imigrante, o problema é o imigrante ilegal. Se tá ilegal, é ilegal, meu. Ó, deixa eu contar, ó, uma experiência minha. Eu era pastor lá, ó, essa é boa, cara, essa é boa, mais uma história minha. Eu era pastor lá no Rio Grande do Sul. Eu tava lá, uma sexta-feira à tarde, eu tava lá cuidando do gramado, cortando e tal, tinha um gramado lá na casa que eu morava. Aí chegou alguém, bateu no portão. Aí eu cheguei e falei, sim. Ele falou assim, quem é o pastor da igreja? Eu falei, o pastor da igreja não tá. Vai que é um psicopata que gosta de matar pastor, né? Aí ele falou assim, não, eu sou o José, eu era membro dessa igreja 20 anos atrás e eu estou querendo voltar para a igreja. Ah, você quer voltar para a igreja? Ah, eu quero. Ah, então eu sou o pastor. Ah, você é o pastor? Tá bom. Mentira.
Escuta só. Aí ele me falou, não, eu fui pastor, eu fui membro aqui dessa igreja 20 anos atrás, minha mãe foi membro aqui, eu fui batizado nessa igreja. Aí depois, agora eu estou lá na igreja luterana Emanuel. Ah, faz quanto tempo que você está lá? Ah, tem 15 anos que eu estou lá. Ah, tem 15 anos que você está lá? Eu não conhecia ele, porque eu já estava na igreja ali fazia 2 anos, 3 anos. Aí ele falou, aí eu fiquei assim, meu coração pesado, falei, nossa, eu não conheço o sujeito, como é que eu vou fazer? Não, faz o seguinte, qual é o seu nome, José? Não, todo mundo me chama de Zezão. Então, Zezão, é o seguinte, você vai pedir uma carta de transferência do seu pastor para mim. Ah, não, eu trago a semana que vem. Aí passou uns dias e tal. Aí o Zezão, pastor, oi, aqui eu estou essa carta do meu pastor. Aí ele me entregou a carta, aí ele foi embora, que ele era motorista. E beleza, aí eu fui abrir. Gente, quando eu abri a carta, papel timbrado da igreja. Papel timbrado. E olha como o pastor começou a carta. A quem interessar possa. Ou seja, por favor. Minhas orações foram minhas. Exato. O irmão José e a família dele, passo a dizer, está enumerado lá. Número 1, não são fiéis na igreja. Número 2, não são dizimistas nem ofertantes. Número 3, vive falando mal do pastor e da liderança do pastor. Número 4, o filho é um problema na juventude. Foi elencando. Tinha 11. Ele não leu. Rapaz, eu falei, meu Deus, como é que é esse negócio aqui? Não, mas tá bom, beleza. Aí, no outro dia, o Zezão chegou lá. O Zezão. Ei, pastor, você leu a carta? Eu falei, rapaz, aquilo não é uma carta não, bicho, aquilo é um boletim de ocorrência. Eu falei, Zezão, se eu mostrar essa carta para o conselho da minha comunidade, você está proibido de pisar no quintal. Você tem que ser preso e algemado. Aí eu li a carta para ele. Eu falei, eu vou jogar limpo com você. Primeiro, o seu pastor está magoado com você. Porque nenhum pastor que ama a sua ovelha escreve o que ele escreveu nessa carta. Segundo, você está querendo sair de lá? Você não quer sair de lá, você quer fugir de lá, porque você está com problema com ele. Realmente, eu estou com uns problemas com ele. Então é o seguinte, não adianta você vir para cá, não adianta você ir para igreja nenhuma. Você tem que resolver o problema com o seu pastor. E eu vou te ajudar nesse processo, mas eu não quero você aqui, não. Você me ajuda? Ajuda. Aí tá bom. Passou uma semana mais ou menos, ele ligou para mim. Pastor, aqui é o Zezão. Zezão, como é que você tá? Tudo bem? Pastor, eu quero falar pro irmão o seguinte, o meu pastor me visitou. Meu pastor, já começou bem, né? Meu pastor visitou, nós conversemos, oremos e se perdoemos. Graças a Deus. Foco. Eu vou querer uma pessoa dessa, ainda mais com... Quer dizer, tudo aquilo que ele fazia de errado na igreja, já era um protesto que ele fazia com o pastor, entende? E o pastor, contrapartida, oficializou o que ele também pensava do Zezão. Foco. Você quer problema para a tua comunidade? Aliás, eu trouxe essa carta, entreguei para o pastor Silvio, que ele é professor de administração eclesiástica. Eu entreguei, daí toda vez que ele vai dar o curso, ele lê a carta. Aqui não é carta, é um boletim de ocorrência. Veja bem, a Bíblia, ao negar a palavra de Deus, Satanás desafiou o próprio caráter de Deus e enganou Eva, para que pensasse que Deus estava impedindo a bênção. Preste atenção. O que Satanás vai dizer para ela? Que Deus está impedindo a bênção. Agora eu pergunto, quem é que não quer bênção? Todo mundo quer. Aliás, todo mundo precisa. Quem é que não precisa de uma bênção, né, Suzy? Então, olha o jogo do maligno. Eu vou fazer a pessoa confundir com aquilo que ele mais precisa. Deus não quer a bênção para você. Deus não quer a sua felicidade. Deus não quer você. Percebe? Embora Eva fosse pura e inocente, ela desejava ter uma compreensão mais profunda do bem e do mal.
Em vez de confiar que Deus a estava protegendo, ela procurou pegar um atalho e ganhar essa sabedoria especial por conta própria. Então, Deus está me negando a bênção? Vamos lá. Satanás primeiro nos leva a duvidar se a palavra de Deus é boa, depois se a palavra de Deus é verdadeira e finalmente se a palavra de Deus é relevante. Essa é a escalinha, Oswaldo, no coração da gente. Ele nos leva a duvidar se a palavra de Deus é boa, depois se a palavra de Deus é verdadeira e finalmente se a palavra de Deus é relevante. Esta é a estratégia que Satanás usou para atrair Adão e Eva ao pecado e é a estratégia que ele usa até hoje. E é a estratégia que ele usou em tempos perdidos na memória, que foi na eternidade. Com os anjos. Foi a mesma estratégia. A mesma estratégia. Então, e isso também envolve a igreja do Cristo. Como uma igreja pode cair na mesma tentação e mentira que Eva? Aí você pode pensar, como que pastores no passado, homens pegavam a palavra, hoje estão defendendo o homossexualismo? Como o Ed René, que era de uma igreja tradicionalíssima, batista, mas que virou uma coisa. Por último agora, não sei se vocês ouviram o vídeo dele, falando do Charles Kirk, ele disse que foi bom ele ter morrido porque ele era um homem usado pelo diabo. Percebe? Então, como que alguém pode chegar nisso? Ouvindo o que o tentador tem para fazer, o que ele está oferecendo. A pergunta feita pela serpente é projetada para fazer Eva questionar se Deus é verdadeiramente bom e se seus mandamentos são justos. É justo. Aí você pensa assim, é justo. Aí vai um problema filosófico muito grande sobre é justo um Deus bom permitir o mal? Essa é a pergunta. Olha que truque de Satanás. É justo Deus bom permitir o mal? Essa frase, ela é uma frase complicada. Porque essa frase, que foi Satanás que criou essa frase, ele fala isso para Eva e depois os filósofos pagãos vão dizer a mesma coisa, como Epicuro. Então, qual é o problema aqui? É a relação entre a bondade e a maldade. Se Deus é bom e é um estado de ser, como que um ser que é eminentemente bom, ele pode permitir o mal? Aí você olha essa frase e você fala bem assim, não, é verdade. Edna, é verdade. Porém, o que não se questiona, que isso aqui é uma bomba de fumaça, a questão é, hoje, o mal está dominando. Mas como que pode o que é bom habitar com o mal? Como é possível essa matemática, essa lógica? Essa lógica só é possível de uma forma, e preste atenção. A não ser que a bondade invadiu a esfera da maldade. Entenderam ou não entenderam? Vou explicar, Soraya, vou explicar. O Chesterton, leiam esse homem. Gilbert Chesterton, um inglês, século XIX. Ele dizia o seguinte, que o que tem que ser explicado no mundo não é a presença do mal, e sim a presença do bem. O que o bem está fazendo no mundo? Por quê?
Porque a partir do momento que nós somos todos pecadores, o que se espera de um grupo de pecadores? Maldade. O mundo jaz no mal. Essa frase que Jesus Cristo disse, as pessoas não questionam ela, e ela precisa ser questionada. Preste atenção, irmãos, o Bruno. Se o mundo jaz no maligno, se o maligno é o príncipe deste mundo, e Cristo que vai afirmar isso, então o que eu tenho que questionar? Ora, se ele é o príncipe desse mundo, se o mundo jaz no maligno, o que eu espero? Eu só espero o mal. Mas por que eu tenho a bondade? Essa é a questão. Você olha o salmo, tem um monte de salmo que está dizendo assim, Luiz: toda a terra está cheia da bondade de Deus. Mas você olha, Raquel, onde? Nós temos criança morrendo de fome, nós temos criança morrendo de leucemia, nós temos criança nascendo cego, acéfalos. Onde que está a bondade de Deus? Aqui está a questão. E é aqui que Satanás está soltando a bomba de fumaça. E é aqui que ele joga, porque essa questão, um Deus bom permite o mal, ela cria uma revolta contra Deus. E, em alguns casos, cria um ateísmo, que a gente vai chamar ateísmo intelectual. Pelo seguinte, e preste atenção. Existe no mundo um paradoxo. Qual é o paradoxo? O paradoxo é que no mundo, nós convivemos com o bem e o mal. O ódio e o amor. Nós vivemos com a dor e o prazer. Nós vivemos com sofrimento e alegria. Qual é a questão aqui? Como é que duas coisas antagônicas podem coabitar no mesmo espaço? Partindo do princípio que o mundo é mau, porque o príncipe desse mundo é Satanás, partindo do princípio que todo mundo é pecador, como é possível isso? Só uma coisa é possível. Qual? A bondade invadiu a esfera da maldade. Em outras palavras, Soraya, a maldade está contaminada com o bem. Então a pergunta não é como que um Deus bom permite o mal. A pergunta é por que um Deus bom invadiu a maldade? Nós somos os. Exato, exatamente. Oi? Porque no mundo mal existe um Deus bom. Como que no mundo mal pode existir a atuação de um Deus bom? Essa é a questão, e não o contrário. Mas o que Satanás faz? Ele inverte para jogar a humanidade contra Deus. Deus não quer que você seja abençoado. Então, essa questão toda, que é uma discussão filosófica moral importantíssima, ela, na verdade, joga ao nosso favor. Qual é a maior certeza da bondade? É a presença do mal. Por quê, Suzy? Porque se tem a bondade, o mal não tem a última palavra. Vocês estão me entendendo? Está me entendendo, Luizão? Primeiras damas. É uma questão tão clara, tão óbvia, que a bênção vem de Deus. Como que Deus vai impedir a própria bênção? Então, mas aí, você disse bem, se eu sou mal, e eu sou, por que Deus vai me abençoar? Tem alguma coisa acontecendo aqui? Ele não deveria me abençoar. Aqui está outra questão. Aqui está outra questão que você está levantando. Eu não mereço nada de bênção. Por quê? O meu ser é mau. Mas o que aconteceu comigo? A minha maldade
foi invadida pela bondade de Deus. Essa é a luta. Fala, Nilton. Você falou, né? Só de algo endemoniado, também que tem um Deus muito poderoso. Com certeza. Ele mostra, agora o Espírito Santo não, né? Percebe? Exato. Está entendendo, Larissa? Então veja, o que Satanás faz? Ele quer inverter a polaridade. Ele quer dar ênfase na maldade para confundir a mente das pessoas em relação a um Deus que é bom. Então, quer dizer, por que Deus permite a criança ter leucemia? A pergunta não é essa. A pergunta é, por que Deus não permite que todas as crianças tenham leucemia? Mudou o foco, não mudou? Então, se morre, quantas crianças... Edno, você tem uma estatística de quantas crianças que nascem por ano no país? Alguém tem uma estatística? Eu não sei. Depois você pergunta aí, ó, já vai, olha lá, é viciado. Enquanto ele procura, fala ali. Então, o mal, ele entrou no mundo porque o homem duvidou. Exato, o mal entrou, exato. Duvidou, acreditou na mentira de que Deus era realmente bom. Exatamente. E aí, essa mentira se perpetua até hoje. O que diz aí, Ana? No Brasil, 2,52 milhões de crianças. 2 milhões de crianças. Quantas crianças morrem no primeiro ano? Por qualquer razão. Veja lá. Eu não sei quantas crianças morrem no primeiro ano. Mas uma coisa eu sei. Se morrer 300 mil crianças por ano, em um ano das que nascem, poderia morrer tudo. O que sobra é o quê? Das crianças que não morrem, o que sobra é o quê? 20 mil morrem antes do primeiro ano. 20 mil morrem antes do primeiro ano. Quantas que nascem? 2 milhões. O que é 20 mil? Zero. Vai lá, professor. 0, não. Não, 1%, que se é 2 milhões e morre 20 mil. Não, 0,9, 1%, menos de 1%. Porque se é 2 milhões e meio, se morre 20 mil... Ah, mas eu estou calculando 2 milhões. Eu estou deixando lá. Não. Então, é 0,01. Vocês estão percebendo? Então, Deus abençoa 99,9%. Deus abençoa 99% das crianças que nascem, mas a ênfase é dada onde? 1%. 0,9%. A gente vê uma coisa. A família que a criança nasceu... É outra. Mas a questão toda, eu entendo esse pensamento. O que eu estou aqui enfatizando é essa mentira. Porque se acontecer isso na minha família, eu vou sofrer horrores. Mas eu tenho que olhar o que Deus permite com outros. Aqui. Os números não mentem. São quantas crianças que morrem por ano, Nilton? Por dia no mundo? 16 mil. A morte é um fato entre os seres humanos, correto? Deveria morrer muito mais. Então o que Satanás faz? Ele tenta mudar a perspectiva de um Deus bom para um Deus mau. Então, na verdade, é a mentira dele. Deus não é tão bom assim. Porque se Deus permite o mal, ele não é bom, ele é mau. E além de ser mau, ele é mentiroso. Porque ele se apresenta como Deus bom, mas se conflita com a maldade presente no mundo. Percebe que coisa muito bem criada? A única vez que Deus quis generalizar uma ação no dilúvio... Vou falar disso hoje. Permitiu que 8 pessoas escapassem. Para melhorar. Então veja. Os irmãos estão entendendo bem? Deus é verdadeiramente, seus mandamentos são justos. Isso interpela o próprio fundamento da relação entre Deus e a humanidade, que se constrói sobre confiança e obediência. A nossa relação com Deus se constrói em... Percebe, então? Tudo isso que nós estamos falando aqui
que você olha de uma forma micro. De forma micro. E quem sofre a dor reduz ainda mais o seu mundo. Né? Continuando. Olha a frase de Agostinho de Hipona. Eu acho isso fantástico, a frase desse camarada. Há em cada homem uma serpente, uma Eva e um Adão. Nossos sentidos e propensões naturais são a serpente. O desejo estimulado é a Eva. E a razão é o Adão. Nossa natureza nos tenta perpetuamente. O desejo criminoso é frequentemente estimulado, mas o pecado não é consumado até que a razão consinta. Por que você está movido? O que está movendo você? Exato. Ó, sermão de domingo, hein? Ó a pregação feita. O que move você na sua vida? É a serpente, a Eva ou o Adão? Nesse pensamento de Agostinho. O cara falou isso no século IV. Mas o pecado não é consumado até que a razão consinta. Adão poderia falar o quê? Naquela hora que ele estava do lado dela. O que ele poderia falar? Não faça isso. O Senhor disse para a gente não comer dela. Mas o que ele fez? A razão ficou obturada. Ficou o quê? Quieta. Ela não só não interpelou, como ela aceitou. Validou. Adão validou. Nessa frase dele, onde é que entra, por exemplo, eu olhar que cada homem tem também o Espírito Santo? Não, mas aí o foco dele, se você vai acrescentar isso, nós poderíamos dizer que na razão. Se a razão não consinta, porque é o nosso escape. É o nosso escape. Pastor, tem aquela parte que Jesus fala, né? Ele veio disso, antigamente, se você consumar, se você pensar em alterar, você está ajudando, se você pensar em fazer. Só que aí é uma coisa, a gente pensa. Uhum. Né? E conforme você vai conhecendo a palavra, você vai diminuindo isso. Exatamente, você vai eliminando. Mas a gente continua sendo Tentado a isso, sim. A matar também. matar. Eu falo assim, coisas erradas, entendeu? Todas as coisas que Jesus falou. Sim. Então é onde eu falo, parece que isso está na gente, mas é como se o Adão parasse, tipo, para aí, né? Isso. Mas aí pega a resposta que o pastor Sidney falou. Então, quer dizer, eu e você somos tentados, em algum momento, a cometer qualquer tipo de pecado. Se olhar para uma mulher, ou se a mulher olhar para um homem também. Não é que eu quero adulterar, mas só o fato de eu olhar e desejar, Deus já contou negativo para você. Se você tem raiva de uma pessoa, raiva, acabou, você é um assassino. É um assassino. E eu também. Você sente a raiva. Você Sim. fala assim, mas eu estou em pecado, eu preciso pensar. Então, mas o cristão pensa isso. Até o momento que você Perdoa, você deixa de ser assassino. Exatamente. Mas é o que ele falou. Aí é um trabalho que o Espírito Santo faz na tua mente. Jesus disse: é do coração que procede os maus desígnios. Coração, a ideia dele é, o pecado não começa do seu sentimento. O pecado começa na mente. É claro que esse pensar não é quando vem na mente e você elimina. O pensar Não. é quando você... Já está querendo fazer. Quando você mastiga. Exatamente. É quando você põe na boca. Quando você põe na boca e mastiga. Aí você foi, né? Mas aí, pegando a fala da Nayane e do Sidney, realmente somos tentados todos os dias a tudo isso. A ser corrupto, a mentir, a tudo isso, a adulterar, a matar. Nós somos tentados a tudo isso, todos os dias. Mas a nossa mente tem que estar cheia do Espírito Santo, que ele vai dizendo assim, Nayane, você tem até razão nisso, nesse sentimento de raiva, mas você está ultrapassando o limite. Você já está indo para matar a pessoa. Para. É o Adão em você que, de acordo com o pensamento de Agostinho. Sim, Luiz. Pastor, acho que por isso que Jesus ele tenta, de uma forma, expressar ao povo, principalmente até para os discípulos, né? Essa questão da graça. Sim.
E queria fazer essa comparação. No Antigo Testamento, tudo bem, tem um sacrifício. Você cometesse o ato ali, a consumação. Do ato em si, pecado. Aham. Agora, daqui para frente, gente, é a graça. Isso. Aí os caras levam um susto, né? Acham que a graça seja um pouco mais fácil. Isso. Só que ele já fala, pô, teu olho está prejudicando. Exatamente. O negócio piorou, na verdade. Piorou. Ele piorou. E hoje nós temos uma vasta teologia que te leva a uma tal graça que te dá essa libertinagem. Isso. Não liberdade. Exatamente. Você tocou numa ferida muito importante. Você, a priori, você olha para o ensino do rabino chamado Cristo, você fala, ele piorou. Ele piorou a condição. Porque o Moisés vai dizer que pecado, o que é pecado, Oswaldo? É só o que todo mundo vê. Pecado é só o que tuas mãos fazem. É a consumação do ato em si. Mas esse rabino diz o quê? Não é só o ato em si. Se você sentir, pensar, imaginar, desejar, você já cometeu esse pecado diante de Deus. Agora, quem que você quer seguir? O Moisés ou esse rabino? Olhando o religioso, Moisés é melhor. Ah. Olha só. Olha o nível. Olha o nível. E a lei, ele estava explicando para a gente que a lei, agora, quando a gente é cristão, ela passa de ser uma obrigação. Você não vai ser um cumpridor de regra. A lei, ela se torna uma forma de gratidão. Você é salvo, por isso que você obedece. Você obedece por gratidão. Mas vou falar, todo processão. Presta atenção. Uma forma de gratidão a Cristo por tudo que ele fez. Você é salvo. Porque Cristo cumpriu a lei no meu lugar. Isso. É isso que eu estou desenhando aqui. Ele cumpriu a lei no meu lugar. Eu não poderia cumprir essa lei. Não. Ninguém pode cumprir Não. essa lei. É isso mesmo. E porque essa tamanha graça, eu sou tão grato a Ele por essa graça salvadora que me salvou, porque se fosse pela lei, daí agora não seria de Deus, mas seria humana, que Ele me volta para a lei, no sentido de que eu sou tão grata que eu não vou ter outros deuses, que eu sou tão grata Isso. que eu vou amar o meu próximo, que eu sou tão grata que eu vou honrar, que eu vou obedecer. Você inverte o papel que a lei é muito difícil. A lei é pesada. A lei é pesada. Claro que é. Gratidão fica leve. Tem outra coisa melhor ainda do que isso. Posso pensar também nessa forma de continuar a gente lidando com a lei? Se você hoje viver o estado do país, pegar as leis do país e você levar na ponta da risca, você vai praticamente, você vai levar os mandamentos que está pedindo aí, a lei, e você vai fazer praticamente ela. É porque você não vai roubar. Isso. Você não vai adulterar. Você não vai fazer... Esse é um consenso. É um consenso geral. Ó, vamos facilitar aqui. E tudo isso que vocês falaram foi maravilhoso. A lei é impossível para nós. Então Cristo cumpriu. Ok? A lei não foi. A lei de Deus não foi revogada. Ela está em vigor. Por isso que as pessoas que morrem sem Cristo vão para o inferno. Porque eles estão devendo a lei. Mas a lei, ela foi cumprida por Cristo. Cristo, quando ele opera na vida do cristão, por tabela, o cristão guarda a lei. E eu só posso guardar a lei por tabela em Cristo por causa do Espírito Santo. Então, é o Espírito Santo, pela graça de Deus, que me ajuda a cumprir a lei em Cristo. Então, quando você olha para Moisés, você pensa que é mais fácil, mas não é. Mas por que o do rabino Jesus é mais fácil? Porque a lei que Cristo cumpriu por nós, o Espírito Santo coloca na nossa interioridade. Aí, eu não sinto problema em praticá-la, eu sinto o meu prazeroso, o meu fardo é leve.
O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Talvez eu vou pregar isso lá na igreja de vocês domingo, tá bom? Então veja, vocês estão entendendo? A lei ela não foi revogada. Jesus mesmo disse, não penseis que vim revogar a lei. Eu vim porque o que está valendo é a lei de Deus. Para que seja cumprida. O Sérgio não pode. Então Cristo cumpriu para ele. Então quando o Sérgio entregou a vida a Cristo, confia em Cristo, por tabela, ele está cumprindo a lei em Cristo. O senhor falou que quando ele dá a condição de que se você pensar, já é Consumado o pecado. Trabalhar o pensamento, deixar isso acontecer, você vai ser sujeito à lei, porque você vai cometer erro. Então é evitar. Se você evita trabalhar o pensamento, você evita. Aí é por isso que o Espírito Santo, quando ele. E aqui está uma coisa que o Antigo Testamento não tinha. O Espírito Santo torna as coisas de Deus leves para nós. Porque ele trabalha a nossa interior. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então isso facilita eu levar carga. Em Cristo, só em Cristo. Olha ali, ó. Lemos 7 vezes em Gênesis capítulo 1 e Deus viu que era bom. E Eva dizendo, não preciso da palavra do Senhor, eu posso pronunciar as coisas boas ou não em minha própria base. A palavra do Senhor não era mais relevante para ela. Ele disse, Adão, ouvi a tua voz do jardim e tive medo, porque estava nu. Então me escondi. Que tipo de resposta é essa, Nayane? Parece mais uma? Ó, aqui é outro detalhinho no texto que pouca gente percebe. Essa fala de Adão, ouvi tua voz no jardim e tive medo. Medo de quem? Por quê? Ele está acusando Deus do quê? Isso aqui é uma acusação. Perfeitamente. Ele está acusando Deus de quê? De mentiroso, de cruel, de vingativo. Essa fala de Adão é uma acusação, não é uma escusa. A gente, quando olha esse texto, a gente pensa o quê, Suzy? Nossa, o Adão ficou com medo e... ficou com vergonha, ficou com medo. Então, Nilton, mas ele está acusando Deus do quê? Ele está dizendo, em outras palavras, a serpente tem razão. Isso aqui é um detalhe que a gente quase não vê. Pensa bem, olha a frase dele. Ele disse, ouvi tua voz no jardim e tive... Quando o filho pródigo pensou na casa do pai, o que ele pensou? Por que ele voltou para a casa do pai? Eu vou voltar porque o pai não vai bater a porta na minha cara. Por que Adão não pensou isso? Porque ele e a Eva estavam contaminados pela mentira da serpente. Olha como a serpente injetou na alma de nossos pais a mentira. E essa fala, Alex, ouvi tua voz do jardim de medo. Que tipo de resposta? Deus não perguntou, Adão, onde estás? O que seria uma resposta natural de alguém que acredita no amor de Deus? Eu estou aqui, Senhor. Me perdoa. Eu estou arrependido, Senhor. Tem misericórdia. Não deveria ser? E o que Deus ia fazer? Está perdoado. Você comeu, não deveria comer, mas o meu perdão está sobre você. Não, ele acusa Deus. É a mesma fala do Caim. Onde está teu irmão? Sei lá do meu irmão. Percebe? Sim. Todo dia. Todo dia. Todo dia. Se você perdeu na mente, você perdeu a espiritualidade. Se você ganhar a batalha na mente,
Você teve espiritualidade. Você é aquilo que você pensa. Você é o que você pensa. Exatamente. No esporte, assim também, né? É o mental. A gente faz esporte de grande distância e tal, a gente fala que o psicológico é mais importante do que o preparo físico. Preparo de longa distância, viu? Por isso eu não consigo nem pouca distância. Eu tive um aluno aqui. Rapaz, a gente já teve aluno de tudo que tem jeito aqui, né? Teve um aluno aqui uma vez que ele era faixa preta de karatê. Aí, porque uma vez, quando ele não era cristão, né? Ele falou bem assim, eu quando eu não era cristão, um dia eu saí de uma discoteca, era discoteca, balada, essas coisas, né? Aí 5 camaradas me cercaram por causa de briga, por causa de menina lá dentro. Aí ele falou, com uma pesada que eu dei de Bruce Lee, eu derrubei os 5. Eu vou te contar, esporte de... E daí ele falou, você sabe que poderia ter na grade do seminário aula de jiu-jitsu? Você tá doido? Eu falei, meu irmão, nossa batalha é espiritual. Exato. Que tipo de resposta é essa? Parece mais uma acusação do que uma explicação. Parafraseando, Adão está dizendo, se você não fosse tão assustador e intimidador, eu não teria me escondido de você. Ou, eu me escondi em vez de nós nos escondemos. Já estamos vendo que há separação relacional entre o primeiro casal. Cada um estava numa árvore. Pois é. O texto não diz, mas... Vamos terminar essa parte para a gente tomar um café e o Luiz tem que ir embora, né, Luiz? Atacar a... Está indo bem para vocês, irmãos? Cuidado com a nossa mente. Tudo que nós estamos falando aqui, Nayane, a Soraya, o Romualdo, tudo que nós estamos falando, vigie a mente. Satanás trabalha na mente. É o Hermesinho, né, Nilton? É o Hermesinho. Eu sempre, quando eu lembro do Hermesinho. Hã? Você falou domingo do Hermesinho? Esse Nilton é perto. Olha o Hermesinho no teu móvel. Estava aqui naquele dia? Não estava? O Hermesinho, porque eu estava falando do Deus Hermes, né? Que é o... O Hermes, ele era o deus grego da interpretação dos deuses. Então, quando um deus tinha uma mensagem para um humano, então o Hermes, porque daí vem a palavra hermenêutica, né? Aí o Hermes vinha, dava a mensagem e interpretava a mensagem. E ele, nos livros que eu estudei 20 e tantos anos atrás, 30 talvez, os livros diziam que o Hermes tinha 15 centímetros, era alalado e ficava no ombro da pessoa, cochichando no ouvido da mensagem do Deus e a interpretação. Mas o Nilton me atualizou no Google, né? Quantos centímetros? 18,3. 18, não 15. Aí ele falou, 18,3. 18,3. Aí ele falou, então o diabo é um Hermesinho? Hermes cuidado com o Hermesinho no ombro aí, pessoal, cuidado, hein? Atacar a santidade do julgamento de Deus. Em Gênesis 3,5, a serpente continua a enganar Eva, oferecendo uma justificativa distorcida de por que ela deveria comer da árvore proibida. A serpente sugere que Deus está retendo algo valioso de Adão e Eva, o conhecimento do bem e do mal. De acordo com a serpente, comer o fruto abriria os olhos e os tornará semelhante a Deus, possuindo a capacidade de discernir entre o bem e o mal. Satanás usou uma abordagem sistemática para minar o mandamento de Deus, enganar Adão e Eva para pecar. Até aqui eu já falei. Gênesis 3,5 é fundamental porque introduz a ideia de que os mandamentos de Deus são restritivos em vez de protetores. O não, eu estava falando agora com o Luiz, presta atenção, isso aqui é importante. O Luiz estava falando, ele estava compartilhando comigo que ele estava escutando no rádio hoje. E poucas pessoas ouvem. Pouco. E o Luiz é um jovem fora da curva. E ele escuta a rádio. Parabéns, Luiz. Rádio, o que é isso? Rádio que tinha uma... Fala lá, Luiz, você que é o pai da criança.
Compartilha com a turma que você escutou lá, que eu quero encaixar com isso aqui. Da família. Isso. Não, o cara do rádio falou que ele estava batendo um pouco sobre a questão do INSS, mas ele estava falando da forma que hoje mudou muita coisa de 1970, 60 para cá. Falando que hoje os jovens estão vivendo bem mais, os jovens estão tomando iniciativa um pouco mais tarde, porque em 1970, 1980, uma pessoa aí de 35, 38 anos já tinha sua casa, família, tudo já grande. Sim. E hoje estão pensando em querer sair da casa do pai. Com 30 anos. E essa nova geração está demorando para gerar renda para o país. Produzir e tal. Está produzindo e os mais velhos estão aposentando já mais cedo e estão vivendo muito mais. Isso. Então, essa dificuldade. E essa é a treta da geração, né? Por isso que eu perguntei para o pastor. Hoje, os de 1990 falam dos de 2000, os de 2000 falam de 2010. Então, a geração que sempre fica falando da frente. Mas aí eu falei com o Luiz o seguinte. Acompanhe meu raciocínio aqui. Eu fiz uma palestra 2 anos atrás e eu estava falando sobre essa questão de que ele estava abordando. Se você pensar, quem tem 30 anos hoje, nasceu entre 1995 e 1996. Agora a questão é, então quem tem 30 anos hoje, nasceu em 95 e 96. O que nasceu em 96 num governo esquerdista? Light. Que o Fernando Henrique Cardoso, ele é esquerdista. Light, mas esquerdista. O que nasceu no governo dele? O ECA. Aí, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Entre coisas boas e coisas ruins, tem mais ruins do que boas. Ali veio a lei da pomada. Ali veio a lei da pomada. Ali veio, não pode dizer não para o filho, não pode fazer isso. Então, quem nasceu nesse período, ele foi influenciado pelo ECA. Das coisas que não é boa do ECA. Então, no ECA, você não pode repreender o filho, você não pode bater no filho, você não pode dizer não para o filho. Criou-se uma rede de proteção à criança, que, na verdade, a proteção da criança, lembra que nós estamos falando, bomba de fumaça. No pacote vem o vírus também. Você vai proteger a criança? Com certeza. Você deve proteger a criança? Não tenha dúvida. Mas nisso que você trata de proteger a criança, tem um vírus ali dentro. Tirou a autoridade dos pais. Colocou a autoridade em quem? Nada contra. Os psicólogos, psiquiatras. Tira a autoridade dos pais. Então, quase que os pais... Aí o que acontece? Os pais que tiveram filhos nesses anos seguiram a determinação do ECA. E o que nós temos 30 anos depois? Rapazes com 30 anos, com a mentalidade de 15. As consequências aí são pessoas frágeis, sem maturidade, não estão preparados nem para produzir nada no país, como não está preparado para dar sequência à própria nação, porque uma nação precisa do quê? Para se perpetuar na história? De gente. Veja, crianças estão sendo substituídas por pet. Tem casais jovens que se casam hoje, eles vão se separar e divorciar, e a briga é quem vai ficar com o cachorro. Quando não é o bebê reborn, que tem essa nova. Então veja, nós temos uma geração de brasileiros enfraquecidos. Lembrando que a esposa do Fernando Henrique Cardoso, a dona Ruth Cardoso, era socióloga, trabalhou na criação do ECA e era esquerdista. Light, mas esquerdista. Destruiu uma geração. Sim, Cisney. Eu me lembro dessa época, eu trabalhei bastante com adolescente nessa época, delinquência. A dificuldade que a gente tinha na implantação do conceito, que era uma lei, é que
O que aconteceu depois da lei implantada? As famílias saíram de um extremo para o outro. Isso. Porque os pais, a lei veio para determinação com relação à criança, mas não veio nenhuma argumentação Para a família, exato. de como o pai poderia. Hoje, depois de um tempo, a família foi se ajustando. Mas nessa geração aí, realmente foi bem lembrado, nessa geração aí teve um choque muito grande. Muito. O que os pais fizeram? Então largou. Alguém, então, Não posso fazer nada. olha a crise, mas é aqui, pessoal. Lembra que eu falei aqui no ano passado? Em toda teia social você tem uma espiritualidade. Na filosofia, na política, no entretenimento, em todo o setor da sociedade você tem uma espiritualidade. Para onde a gente vai pender, vai ser a nossa vida, a vida de uma sociedade. É aqui, ó. Porque introduz a ideia de que os mandamentos de Deus são restritivos em vez de... Qual é a função do não? O não só tem uma função: proteger. Vai um pastor dizer não para o membro da igreja? Vai. O pastor, era isso do trabalho, na verdade, de transferência do indivíduo para o Estado. Exato, já é transferência. Os filhos já não são mais dos pais, é do Estado. Meu Deus, isso é demonismo, pessoal. Pastor, Sim, a igreja de 1960, 50, por aí. O jeito dela lidar hoje, claro, é óbvio, é muito diferente do que era antes. Só que, por exemplo, hoje as igrejas hoje que tem um cuidado a mais com as crianças, né? Tem até a igreja da criança, tem sala da criança, tem dividido por idade. Naquela época, lá em 1950, 60, 70. Como é que faria para fazer um cuidado? Luiz, naquela época era eu vou tirar a igreja, eu vou dizer escola. Eu vou dizer escola. O professor puxou a orelha do aluno. Não, exatamente. Ele chegava em casa com a cartinha. O seu filho, o professor puxou a orelha porque ele desobedeceu. Apanhava em casa. Hoje o pai chega peitando o professor. Hoje, exatamente. Aqui. E o que você está falando, Luiz? Na igreja, o pastor tinha autoridade máxima. Entrando nesse assunto, qual era a percepção da igreja com relação à política? Fora. Política do mundo. Porque, pô, eu vi um testemunho rolando da Coreia lá. Testemunho rolando. A pregadora dizendo que os pastores da Coreia do Norte foram modelados, né? A posição da igreja era essa aqui, Bruno. A política. Quando a igreja se afastou. A igreja americana, não, nunca. Você está no sangue. Está na cultura. Quando a igreja brasileira abriu mão da política, virou esse caos. E aí, Luiz, na década de 60, 70, 80, o que o pastor falava era lei, porque ele era bíblico. Só que era o auge também como é o nome dessa teologia aí? O Boff também. A teologia da libertação. Mas tem a versão evangélica. A teologia da missão integral. Era o auge. Estava caminhando junto. Olha para onde a gente está indo. E olha para onde que o nosso curso está levando. Para você ver que o que acontece no campo político-social não está dissociado da palavra de Deus. Quando é que começou a Constituinte brasileira? 1988, correto? O que aconteceu de 88 para cá em todos os campos? Todos os campos. Declínio. Nós declinamos como sociedade, como nação, como brasileiros, como cristãos, tudo caiu. O que está acontecendo? Isso aqui que está acontecendo. Hoje as pessoas, aí eu vou na fala do Luiz dos minutos atrás, as pessoas querem uma igreja que pode tudo.
A igreja, quando é proibitiva, e eu vou dizer o seguinte, que de fato, eu sou de uma geração, o Milton também é, de uma época que a igreja era proibida, era demais também. Era igreja, tudo também era não, aí faltou equilíbrio. Né, Oswaldo? Faltou equilíbrio, tudo era pecado, faltou equilíbrio. Mas então veja bem, o não, ele é protetivo. Ele não o pai que diz não para o filho está impedindo a felicidade do filho. Isso é coisa de Satanás. É coisa de Satanás. E aí, exato. Exato. Hoje, se um pai, meu Deus do céu, se um pai der um chinelado numa menina de 15 anos, ela vai denunciar ele no conselho tutelar. O cara pode ir para cadeia. Só que o conselho também age muito assim. Às vezes intervindo nisso, eu vejo assim, uma criança, lembra assim, quando eu sou de 84, né? Sou com 300, eu tô bravo. Aham. Meu piá é um homem, tamanho do tamanho. Aham. Eu não posso pôr para trabalhar, eu me conformo. Mas e você não pôs? Não, eu do meu jeito eu tô colocando. Mas é isso aí. Exato. Então o que dá? Por exemplo, meus filhos, eu tenho um filho com 30 e outro com 29. Eles são dessa geração. Mas eu não criei eles com ECA. Eu criei com a palavra de Deus, com a instrução que eu tive da minha família. Senão eu tinha perdido os meus filhos. Isso aí que estava falando agora. Porque no começo, isso. Teve um choque, saiu de um extremo e foi para o outro. Depois, hoje, a família, a igreja vem tomando, né, trabalhando isso. Mas mesmo assim, Sidney, qual é a sensação nossa? Que ainda assim tem uma sensação de que alguma coisa está fora do lugar. Não é isso que você está falando? É verdade. Ah, a família foi... Tudo bem, com a andar da carruagem, as abóboras se acomodam. Mas você vê que ainda assim tem alguma coisa que não está certa. Mas na época lá do ECA, aí, a gente ouvia muito. Daqui a tantos anos vai ver o reflexo. Exato, se falava nisso. Muito. Falava muito. E nós temos uma geração de brasileiros que... Agora imagina os filhos dessa turma. É aí que vamos chegar. São duas coisas, e o Luiz, nós estávamos falando duas coisas. Primeiro, terão poucos filhos, um no máximo. Vão ter mais pet do que filho. Só o Luiz mesmo tinha 3. Olha o pai aí, ó. Olha o pai aí, Luiz. Luiz, deixa eu te fazer uma pergunta. Quantos filhos mais vocês querem, você e a Brenda? Ah, então tá bom. Tá bom. Ok, irmão, vamos partir para frente? Então temos que terminar isso aqui. Tá vendo? Por isso que a gente não sai da queda. Nós estamos indo para a 4ª semana que não sai da queda, pô. Para você ver como... Olha a influência de onde a gente vai, né? Isso aqui eu já falei. Olha lá o Hermezinho lá, meu. Olha lá o Hermezinho. Oi? Ele era alado, asa dos tornozelos. Uma pedagoga falando que tem milhões de crianças hoje que não tem a questão do pai, né? Sim, a presença. A presença do pai, nem a identificação do pai. Não tem. Então, hoje nas escolas, já a questão do dia do pai é praticamente meio nulo já. Exata. As crianças sendo criadas. No registro de nascimento, estava tramitando uma lei, não sei se foi aprovada, para tirar o declarante, não pai nem mãe. Como é que era? Genitor, uma coisa assim, não era mais pai. Perigo. Você pode colocar 2 mães. Então. Hoje pode tudo. Deixa eu aproveitar um gancho nesse passador. O que a gente avaliou na época que era consequência da vinda do ECA. Por que se achou necessário trazer a lei para as crianças? Por conta da cultura que existiu na década de 80, do crescimento da mulher. Quando a mulher cresceu, muitas delas, a gente fala que era, na época se falava que era a era da mãe solteira. E as crianças estavam crescendo sem pai, por conta de que as mulheres, vamos dizer que lá na década de 70, uma mãe solteira era discriminada. Muito. Na década dos anos 80, as mulheres começaram a evoluir, a crescer, então elas começaram a ter filho. Independente. E aí, então, começou a criar uma geração. Aí veio, então, a intenção de se trazer uma lei. Só que se trouxe uma lei extremista. Totalmente.
Muito, quer dizer, não veio se trabalhando uma lei gradativa para ir trabalhando a dificuldade que existia. Né? Então, aí foi quando também lançaram o vírus do HIV, Sim. que é nada mais que um controle disso tudo, porque não ia deixar de ter relação, mas daí vinha o uso da camisinha que evitava a gravidez. Aumentou a promiscuidade? E evitava a gravidez. Não diminuiu a promiscuidade, mas diminuiu o índice de criança. Semana passada eu falei aqui no curso, Satanás, o problema da mentira de Satanás é que ele sempre coloca uma verdade no meio. O ECA, quando veio, tinha uma verdade no meio, mas o que ia lá atrás? Consequência. Vamos terminar aqui, irmãos. Queremos ser nossos próprios mestres. Queremos ser nossos próprios pequenos deuses. Não queremos que ninguém nos incomode. Verdade, né? A vida é minha. Acho que todos nós, naturalmente falando, ficaríamos muito felizes se fôssemos supremos. Ui, não dá nem para falar essa palavra hoje. Mesmo convertido a Cristo, ainda temos a luta. A luta com a velha natureza e a nova natureza. E isso continua enquanto estivermos na carne. Porque sempre há algo em nós que quer ser nosso próprio mestre. Não quer que Deus seja nosso mestre. A gente quer sempre essa emancipação total de Deus. E é um problema para nós pastores. Né? O homem deveria ter permanecido nesse estado de obediência para que os planos de Deus para a humanidade se estabelecessem de forma plena. A partir dessa passagem de Gênesis 3, vemos como o pecado entrou na raça humana e estragou a terra. Qualquer estudo do meio ambiente deve incluir o estudo do pecado do homem para ser eficaz. Satanás continua a usar a tentação para manter a raça humana sobre as suas ordens. Muito bem. Amém, pessoal? Vamos tomar um cafezinho? Depois a gente retorna. O mais especial vai vir depois, tá? O Luiz não vai estar aqui, mas o melhor vai vir depois, tá ok? Valeu, meu querido. Deu certo aí?